Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite para vocês aí, tá? Graças a Deus, espero que esteja bem com vocês, tá, pessoal? Se a gente está ainda nessa realidade, tá? A nossa consciência está aqui ainda no corpo, a gente está usando aqui o nosso corpo, é permissão do Criador, é permissão desse Deus de a gente estar aqui, tá? Nos livrou de tudo, muitos males, para que a gente tivesse aqui agora cumprindo a nossa função, né, pessoal? Aquela missão, aquele propósito de vida, né? Deus, ele quer que você vá até o fim, cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito aqui, tá? Deus conta com você, tá, pessoal? Principalmente a gente, tá, pessoal, que é espiritual, a gente despertou a consciência, né, pessoal? Ele conta com a gente, tá? Ele quer que a gente se torne um canal para fazer justiça, trazer o bem a essa realidade, tá? Porque você vê que o bem aqui nessa realidade é uma escassez muito grande, né, pessoal? Então, por isso que Deus está despertando a gente, quer usar a gente para trazer esse bem, essa frequência, né, mais elevada para essa realidade. Porque essa realidade está numa frequência totalmente baixa, né, pessoal? Totalmente, né? E por isso que as pessoas que estão aqui estão sentindo essa frequência baixa, ela age também com essa frequência baixa, estão sofrendo consciencialmente, tá? Principalmente aqueles que são espirituais e não entendem essas coisas de energia, de frequência, tá? Comportamento, ele não entende isso, então ele vem se comportar nessa realidade e às vezes é incentivado, né, pela Matrix aqui a ter outro tipo de comportamento, tá, pessoal? Por isso que eu venho, tá, pessoal? Eu abri meu consultório, meu consultório online aqui, tá, pessoal? Para poder ajudar vocês, tá? Vocês que são espiritual, meus irmãos espiritual, tá? Essa foi incumbência aí, tá? De eu estar agora. E quanto mais pessoas vão aumentando aqui no meu canal, né, pessoal? Mais a responsabilidade cresce, tá, pessoal? É isso, não tem o que fazer, tá, pessoal? Eu sei que vai crescer, tá? Eu sei disso, tá? É questão de tempo, tá? Para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Tem muitas aqui, tá, pessoal, que não entendem o que eu estou falando. Mas às vezes viu falando algum versículo da Bíblia, ele é evangélico, mas ele veio prestar atenção no que eu estou falando. Mas às vezes eu falo aqui de muitas experiências espirituais, tá? Isso também chama a atenção das outras pessoas. Por quê? Porque tem pessoas no meu canal assim, tá, pessoal? Ela já vinha sofrendo essas como experiências espirituais, né? E ela não contava para ninguém, porque na igreja, o grupo onde ela não contava isso, porque ela ia sentir dada como louca, ela ia ser dada como louca. Então, teve muitas pessoas no meu canal que estão assim. Ela veio para o meu canal porque eu contei minha experiência, eu falei sobre coisa saída do corpo, eu falei sobre experiência de visão espiritual, de ouvir também, tá? E isso tem acontecido com pessoas que é de grupo que não falam sobre isso. É proibido, tá? Então, e elas aconteceram isso com ela. Teve pessoas aqui no meu canal que ao começar a assistir meu vídeo, ela começou a ter experiência de saída do corpo lúcida,
que ela saiu do corpo vendo o mundo espiritual. E ela sentiu medo, pessoal. Ela até falou que queria parar, que não quero continuar com isso, não. Eu acho que até deixou de assistir meus vídeos, tá? Eu acho que pessoas que assistem meu vídeo têm essas experiências, tá, pessoal? Eu não sei porque, parece que foi quando eu tive, né? Ela começa a ter essas experiências, né? Que a maioria fala que é sobrenatural, né? Que de sobrenatural não tem nada, é tudo natural porque a gente é um espírito, tá? Mas a Matrix aqui foi nos enganando, tá? Nos levando no sono e a gente não entende, até pessoas que é evangélica, tá? Elas, depois que passaram a ter essas experiências, que elas passaram a acreditar mais no que eu estou falando. Mas enquanto ela não teve, tá, pessoal? Ela olhava assim, nossa, isso aí é um absurdo. É um absurdo que eu estou falando, né? Mas é isso, tem que esperar, tá, pessoal? Porque existe vários tipos de consciência, tá? Então, eu tenho medo. Teve pessoas que tiveram medo, tiveram essa experiência e não quiseram continuar porque não quer. Não, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time de louco, tá, pessoal? Eu vou ficar louco. Eu entendo, tá, pessoal? O nível de consciência tá atrelado ainda à realidade aqui, as coisas dessa realidade, tá? Então a gente tem que esperar o momento certo que essa pessoa, tá? Vá tomando consciência, tá? É isso, pessoal, tá? Então eu sei que existe pessoas assim no meu canal, tá? E eu, como é que se diz, estou passando esses conselhos para que ela vá crescendo, entenda por que está acontecendo isso, por que ela está experienciando isso, né? Entende, pessoal? É isso, porque você é um espiritual, então aqui é uma frequência que eu estou passando, por isso que pessoas que estão aqui assistindo assiduamente, ela tem essas experiências, tá? Porque é a frequência mais evoluída, então aonde, né, a nossa capacidade mental, emocional, espiritual fica num estado mais alterado de consciência e aí a gente experimenta essas experiências, tá, pessoal? É normal, tá? Era assim que a gente tinha que ser. As pessoas deviam estar assim, experimentando isso, tá? Mas eu sei, tá, que a maioria das pessoas estão aí na frequência que a Matrix colocou, ainda estão dormindo. E eu estou tentando aqui, a gente, né? Estamos estudando, tentando fazer com que essas pessoas despertem a consciência. Tá bom, pessoal? Eu vou começar logo meu estudo aqui, porque antes que essas pessoas comecem a fazer zoada aqui, tá, pessoal? Aproveitar o silêncio, né? Aquela coisa gostosa, né? Entende? Vou tomar aqui um chá, a gente vai começar o nosso estudo. Que a gente está estudando o que, pessoal? Qual é o tema que a gente está falando? A gente tá já na. A gente já vai para a sétima parte, né, pessoal? Nossa, esse tema rendeu, né? A gente vai para a sétima parte do tema. Cadê, pessoal? Tem tema ou não tem? Cadê? Aqui. A gente vai para a sétima parte do tema o que é o silêncio espiritual. Nossa, pessoal, esse tema é gostoso, tá? Eu, particularmente, eu gostei, tá? Eu não sei se vocês, tá? Têm entendido a profundidade desse tema aqui, tá, pessoal? Mas eu gosto muito, eu gostei muito, tá? A gente já vai para a sétima parte, eu acho que hoje a gente finaliza esse tema aqui, tá? E se Deus permitir, amanhã a gente continua
outro tema aí, eu vou trazer para a gente ir pensando sobre os temas que a gente que eu estou trazendo aqui, tá, pessoal? Gostei muito, tá? Que é o tema, o que é o silêncio espiritual, né? Que ele fala, o silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura para a conexão com o divino. Esse estado de silêncio espiritual é uma atitude interna de quietude, alerta e receptividade que permite a conexão com dimensões mais profundas do ser e a percepção de realidade espiritual. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui a nossa mental, emocional, trabalhando a nossa espiritualidade, a gente vai se aprofundando, tá, pessoal? Entrando nessas dimensões, a gente vai permitindo, a gente vai se aprofundando no nosso ser e a gente vai percebendo realidades espirituais. Por isso que as pessoas que assistem meu vídeo aqui, ela tem essas experiências. Não tem pra onde correr. Você é um espírito, tá? Só que você estava dormindo aí, ninguém falava isso para você. Você é um espírito. Quando você acorda esse espírito, ele começa a perceber dimensões, realidades espirituais que você não percebia. Porque você, quando está aqui só nessa frequência, você só percebe essa realidade física. Eu acho que é a maioria das pessoas, né, pessoal? A maioria das pessoas estão percebendo só essa realidade, tá? Algumas pessoas, tá, que vêm com a abertura, né, espiritual, o campo dela mais aberto, né, que ela percebe as realidades espirituais, que são os sensitivos, médios, tá? É a gente, são os doidos. São os doidos da gente, tá? Que percebe isso e as pessoas dizem que a gente somos doidos, tá, pessoal? Então, quando a gente entra nesse silêncio, tá, pessoal? A gente percebe essa dimensão, a gente tem uma abertura de conexão com Deus, tá? Aí a gente sente calma, a gente entra naquela quietude, a gente percebe dimensões diferentes, tem a percepção de mundos espirituais, tá? De espírito maligno agindo na nossa família, na nossa vida. Entende, pessoal? Aí a gente colocou, né, pessoal, a pergunta: e por que temos que estar neste estado interior? Porque esse silêncio espiritual é um estado que a nossa consciência está. Que é o quê? A gente falou ontem que era na frequência de Cristo, não é? Que Cristo é o descanso das nossas almas. Cristo é o dia do sábado, é o descanso do Senhor. Entende, pessoal? É descanso para aqueles que crêem em Deus. Tá certo, pessoal? Vamos continuar lá, né? A nossa trajetória aqui. Que a gente parou foi na a gente parou na sexta parte. A gente agora vai para a sétima, pessoal. Sétima parte. Tá? Aonde a gente parou na sexta parte, a gente parou aqui. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Foi ali que a gente parou ontem, não foi? Nesse versículo, aonde eu falei que o Cristo estava falando com os apóstolos ali, com os discípulos, porque eles estavam atrás também de coisas, tá? Materiais,
coisas para sobreviver, porque ele tinha família. Então, mas qual foi o direcionamento que Cristo deu para esses discípulos, pessoal? Qual foi o direcionamento para a consciência dele? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele mandou buscar o reino de Deus, mas cadê esse reino de Deus? Por exemplo, hoje, como é que a gente busca esse reino de Deus, pessoal? Ou não existe mais? Não existe mais reino de Deus. Você tem que fazer essa pergunta, tá? Você acredita que existe o reino de Deus? Aonde está ele? Aonde é que a gente tem que buscar? Coloca aí nos comentários. Quem está me assistindo aqui, ele sabe, tá? Então, coloca aí nos comentários. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então. A justiça de quem? Justiça de Deus, né? Então, não é a nossa justiça, então, é justiça de quem? Aí, depois que a nossa consciência busca isso, o que é que acontece? Todas essas coisas, então, as coisas que você está procurando aqui nessa realidade, vos serão acrescentadas. Então, vai ser acrescentada na sua vida. Entende, pessoal? Foi isso que a gente falou ontem, né? Então, por isso que a mensagem é para a consciência. Por quê? Você vai buscar o reino aonde é o reino? É em algum templo religioso desse? É o reino de Deus? Você entende agora, pessoal? Ele está falando com a consciência. Por quê? O reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. Então, está dentro. Então, quem é que pode buscar as coisas lá dentro? Quem é? A sua consciência, pessoal. O seu eu interior. Você tem que entrar nessa frequência. Entende isso que nos enganaram o tempo todo e estão aí enganando, tá? Se vocês que estão no meu canal querem ajudar lá essas pessoas para enganarem mais pessoas, tá? Pode ajudar, pode ir lá para o engano crescer mais ainda. Porque você ouve alguém falando isso aqui, pode procurar aí, procura um vídeo aí, irmão Samuel, procure para você ver. Você vai encontrar, são poucos, tá? Você tem que cavar muito aí para encontrar pessoas que falem sobre isso aí, tá? Porque isso aqui não dá lucro, não dá lucro, não dá match, não dá like, não dá dinheiro, tá? Para a pessoa. E o que dá dinheiro para a pessoa é ter que fazer como os líderes, os pastores fazem, para enganar as pessoas que estão dormindo aí. Tudo atrás de dinheiro aqui, tudo atrás. Então, os pastores enganam vocês. Aí o que mais, pessoal? Salmo, a sétima parte, vamos lá. Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia no teus átrios do que outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus e habitar habitar na tenda das impiedades. Então, pessoal, olha o que o salmista, né? Ele fala aqui no Salmo 84, versículo 10. O que é que ele está falando aqui, pessoal? Que negócio é esse de átrios, da porta da casa de Deus? Deus tem porta na casa dele? Onde é essa casa de Deus para habitar? Então, você vê agora como é que a gente espiritualmente percebe essas coisas que está escrita aqui em Salmo. O salmista está falando. Você tem que ser espiritual, tá? Para entender isso. Então ele fala, porque vale mais um dia no teus átrios do que em outra parte 1000. Então, o que é que ele fala nessa primeira parte? Ele disse, vale mais um dia ficar um dia no átrio. Mas que ato é esse aí, pessoal? Tá? É esse estado de consciência.
que você está nesse estado de consciência do que estar em outras partes mil. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus. Então, a porta da casa de meu Deus. Então, quem é a porta das ovelhas? Você entende que a gente tem que estar na frequência de Cristo? Até o salmista sabe disso. Quem é a porta das ovelhas? Que é da casa espiritual, que é a igreja espiritual. Quem é esse que é a porta que leva a gente para essa casa de Deus, para esse átrio aonde a gente tem que adorar a Deus, para essa frequência? É Cristo, pessoal. Ele é a porta. Por isso que diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida das ovelhas, das consciências espirituais que estão despertando. Entende, pessoal? É isso que o salmista está falando. E aí ele fala, preferiria estar na porta da casa de meu Deus a habitar na tenda da impiedade, do que você ficar na frequência da impiedade, praticando coisas ímpias. Então, vai tirar você da frequência da casa de Deus. Então, você vai sair dessa frequência, né, de silêncio espiritual. No descanso, você vai sair. Se você... Então, o salmista está dizendo, eu prefiro ficar um dia no átrio, na casa, a porta da casa de meu Deus, do que praticar, né, habitar na tenda da impiedade. Então, na frequência ímpia, praticando coisa impiedade, porque impiedade vem que pessoas ímpias praticam. Entende, pessoal? É claro, né? Aí o que mais? Romanos 8, versículo 38 e 39. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Ele fala, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ninguém pode. Se você entrou nessa frequência, pessoal, a única pessoa que pode tirar você dessa frequência de silêncio espiritual, de intimidade com o Criador, somente você, pessoal. O diabo, ele não pode tirar você daí. Ele pode tentar, ele pode mostrar coisa para você ir lá praticar, para você cair na frequência. Ele pode fazer isso, mas ele não pode, se você não for lá, se você permanecer na frequência de Cristo, né? Nosso Senhor, ele não vai, você não vai, não vai separar do amor de Deus que está, que Deus tem para a gente. Ninguém separa quando você entra, tá? Somente você, pessoal. O que pode causar de você sair da frequência é somente você negligenciar as coisas espirituais, sabe? Não quer orar, não quer buscar, não quer estudar. Então, é você mesmo que vai fazer isso. O inimigo, ele vai colocar o prato aí de lentilha, ele vai colocar as coisas e vai oferecer você. Você tem a decisão de escolher, pessoal. Você quer o bem ou quer o mal? A sua livre-arbítrio é isso. Se você vai fazer o bem ou o mal. Tá? Então é isso que a nosso livre-arbítrio vai escolher. Então, o inimigo está aí oferecendo as coisas e você aceita se você quer. É uma decisão sua. Até eu não posso impedir. Não vá, não, eu vou lhe amarrar aqui.
Não posso fazer isso, tá, pessoal? Aí eu tenho que respeitar, igual como a espiritualidade, né, evoluída, os seres evoluídos, Deus, né, Cristo, os seres, os anjos, ele respeita a sua decisão, eu tenho que respeitar também. Entende? Se você não quer, tá, pessoal? Eu não posso forçar. Ninguém pode forçar. Então, ninguém, né, pode separar do amor de Deus. Porque ele estava certo disso, né? Ele dá um leque de coisas aqui que não pode separar você do amor de Deus, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse amor de Deus está em Cristo Jesus. Então, na frequência de Cristo. Então, se você entra aí, ninguém separa, somente você, tá? A decisão é sua. Se você quer permanecer nessa frequência ou sair dela, tá? Porque é uma luta, tá? Pra gente permanecer, tá? Na frequência, tá? Às vezes até a gente tá na frequência, mas é difícil de a gente se manter. Esse é o problema da gente, tá? Principalmente a gente aqui, tá? Com um bocado de consciência aqui, perturbadas. Então, o negócio é a gente se manter aí. Mas a gente, então, por isso que a gente tem que lutar. Dia após dia, né? Dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Você tem que encontrar mais de 1000 maneiras de amar, tá, pessoal? Eu cantei essa música aí, tá aí gravado o vídeo, tá, pessoal? Música boa, tá? Então, vamos lá? Aí ele fala, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Então, Deus chamou, tá? Chamou você, tá, pessoal? Para um corpo. Chamou você e a paz de Deus, né? Para a qual também foste chamado. Então, você for chamado para entrar nessa frequência de paz, que é essa frequência do silêncio espiritual. Aonde é que você vai? Você vai entrar nesse corpo. Esse corpo, você foi chamado para esse corpo espiritual. Quem que foi chamado? A sua consciência. Quando ela desperta, então ela foi chamada. Então, por isso que todos despertam, tá, pessoal? Ele começa a sentir uma paz inexplicável, tá? Porque ele foi chamado, ele entrou em uma frequência mais elevada, que é esse corpo de Cristo, na frequência de Cristo. Então, o que é que Paulo fala? Domine o vosso coração. Então, deixa essa paz, essa frequência dominar a sua alma. E o que é que você tem que fazer? Sede agradecido porque você foi chamado para entrar nessa frequência, né? A frequência do silêncio espiritual, dessa paz. Então, porque você foi chamado, então você está conectado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, você entrou para a igreja, né? As pessoas falam que a gente não tem igreja, tá, pessoal? Fica dizendo que a gente é desigrejado. Eles não entendem o que é o corpo de Cristo. Eles não entendem. Ele está pensando que o corpo de Cristo é você ir para algum templo desse físico aí. Se você não está indo para um templo físico, você não é participante do corpo de Cristo. Não necessariamente. Talvez vocês que estejam indo para esses templos religiosos, talvez você não esteja ligado ao corpo de Cristo. Você está ligado lá à religiosidade. Entende, pessoal?
É claro, né? Claro. Então, presta atenção no serviço, tá? A Bíblia está ensinando uma coisa e os pastores que se desviaram, a maioria aí, estão ensinando vocês erradamente, tá? Por causa de interesse, de dinheiro. Então, essas coisas tá por causa de quer vender curso, vender livros, vender revista, vender. Então, existe essas coisas aqui, tá, pessoal? As pessoas não vão falar isso com sinceridade para você, tá? Porque eles querem fazer esse comércio, então eles querem criar essa. Mas isso já vai cair por terra. Esse sistema financeiro, esse sistema, tudo vai cair por terra. Então vai cair por terra também esse sistema religioso que está aí. Vai cair, tá? Quem viver, verá, tá? O que eu estou falando. E já começou, tá? Se está começando aqui comigo, falando do despertar, tá usando outros aí, tá? Tem outros ainda até que tá no despertar, não tá entendendo isso. Ele quer fazer uma religião para ele. Você não é fundador de igreja, a igreja já está fundada, tá, pessoal? A igreja espiritual é esse corpo de Cristo. Então, domine então essa paz, né, essa frequência que você foi chamado, deixe ela dominar o vosso coração, então a sua alma, e sede agradecido. Então comece a entrar na frequência de agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Por isso que eu agradeço. Obrigado por mais um dia aqui. Obrigado por eu estar aqui, podendo fazer o trabalho espiritual, ajudar aqueles irmãos também que não têm consciência disso. Obrigado, Senhor. Então, se Ele está me deixando vivo aqui, é para que eu faça esse trabalho. Tá? E a gente não pode, tá? Por isso que Paulo fala, se embaraçar com essas coisas, eu vou atrás de prosperidade, se eu cair nisso aí, eu vou cair igual os pregadores que caíram tudo aí nessa malha fina aí, tá? Todos caíram aí, e é por isso que perderam a frequência, saíram do corpo verdadeiro e começaram agora a criar um corpo estranho. Então, um corpo aí de religiosidade. Então, esse não é um corpo, é um corpo estranho. Não é o corpo de Cristo. Por isso que tá acontecendo coisas estranhas nesses meios aí. Vocês percebem, tá? Então, o que é que ele fala mais? Tiago 3, versículo 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem a parcialidade e sem hipocrisia, né? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, essa sabedoria que a gente recebe, tá, pessoal? Vem do alto. Então, vem de Deus, porque a gente se conectou a essa fonte de amor, de energia, sabedoria. Então, ela vem pura, depois pacífica, moderada. Então, a gente recebe todos esses conhecimentos, essa energia tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, a gente começa a ter bom fruto, fazer a boa obra aqui, né? Ela vem com parcialidade, então ela não, como é que se diz? Ela não, como é que se diz? Não, aqueles que são espirituais, que estão conectados a essa fonte, ele não trata a pessoa pelo que ele está vendo, tá? Por isso que Deus fala, diz, eu não vejo como o homem vê. Então ela trata as pessoas com imparcialidade, não com parcialidade, né? Sem parcialidade. Ela trata com imparcialidade, né? E sem hipocrisia, tá? Não colocando máscara, porque hipócritas vem de
Hipócritas, que era máscara. Então, ela não coloca máscara, ela trata as pessoas, ela se conecta às pessoas com a cara limpa, não com essa máscara aí, tá? Querendo esconder algo. Aí ele fala, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz. Então, esse fruto de justiça, que a gente vai praticar as boas obras, fazer justiça, vai semelhar na paz. Então, na frequência, né, do silêncio espiritual, nessa paz que você está sentindo. Então, você só pode semear quando você está nesse estado de silêncio espiritual. Para os que exercitam a paz. Então, para que vocês estão exercitando essa paz, entrando nessa frequência. Então, Deus vai semelhar a justiça através de vocês. Sem hipocrisia, né? Com imparcialidade, né? Não com parcialidade, com imparcialidade, não olhando, né? O que as pessoas, o que tem, o que não tem, tá? Como Pedro falou, né? Deus, né, não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Aqueles que são espiritual, quem é de Deus também, não faz acepção de pessoas. Mas quem não é, quem tem máscara religiosa, quando você vai para esses lugares, ele faz acepção de pessoas. É por isso que vocês sofrem isso. E eu já vi isso em muitos grupos que eu passei, tá, pessoal? Foi aonde fez eu começar a pensar, nossa, por que a Bíblia fala, se essas pessoas estão dizendo que são de Deus, mas ela não trata as pessoas com imparcialidade, né? Ela como é que se diz, trata a pessoa pelo aquilo que ela tem, pela beleza, entende? Então isso não é uma pessoa espiritual que está olhando a pessoa como uma consciência. Ela está olhando a pessoa se ela tem isso, se ela não tem aquilo. Essa é a verdade, pessoal. Você quer encarar a verdade? Por isso que eu abri aqui meu canal, para poder falar isso aqui para vocês. É o que está acontecendo. É o que eu passei aí 30 anos aí sofrendo em vários grupos religiosos. O que é que estava errado? Era Deus que estava errado? Não, é essas pessoas que não estão praticando essa justiça, não entraram nessa frequência de silêncio espiritual. Elas não estão exercitando a paz. Não tem a sabedoria, então não está conectado, não está recebendo a sabedoria que vem do alto, tá? Aí o que mais, pessoal? Vamos ler aqui Isaías 26, versículo 9. Vamos lá. Com a minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo o teu juízo na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, olha o que Isaías está profetizando aqui, pessoal. Ele fala, com minha alma te desejei à noite. Ele está buscando a Deus. E com meu espírito que está dentro de mim. Então, a gente deseja buscar essa conexão, tá? Entrar nesse silêncio espiritual, né? Madrugarei e buscar-te-ei. Então, ele está dizendo, eu vou lhe buscar, eu vou entrar nessa frequência de silêncio espiritual, né? Para quê? Porque, havendo o teu juízo na terra, então, porque vai existir um juízo na terra. É por isso que a gente tem que buscar para começar a entrar, fazer a frequência aquilo que tem. Porque existe um juízo na terra,
Os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, os moradores do mundo têm que aprender a justiça de Deus. E a pessoa só vai fazer justiça quando entrar na frequência de Cristo, e quando entrar na frequência. Por isso que ele disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem que fazer justiça. Senão a gente está fora da espiritualidade. Foi o que aconteceu com a maioria daí dos líderes, dessas pessoas tão desviadas da justiça de Deus. Não estão fazendo justiça. Só vem a nós, ó, enganando, mentindo, aí colocando máscara, dizendo que é espiritual, que é de Deus. Então, não está fazendo justiça de Deus. Vai dar conta naquele dia. Entende? Você tá livre aqui. Você pode fazer, escolher, mas você vai ter recompensa da sua escolha. Tá? Eles fizeram a escolha dele, tá? Fizeram não praticar justiça e mentir, fizeram desviar muitas pessoas. Então, vai ter o preço dele, tá? Então, ele disse, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, tem que aprender justiça de Deus. O que mais, pessoal? Provérbio 1, versículo 33. Vamos ler aqui. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Então, olha o que o sábio aqui de Provérbio, ele fala, pessoal. Ele disse, mas o que der ouvido. Então, a pessoa que der ouvido para que as coisas espirituais, as coisas que Deus está falando, se você fecha o ouvido, se você fecha o coração, não abre o coração para que, se você não quer ouvir as coisas espirituais, as coisas de Cristo, as coisas evoluídas, então não vai habitar nesse lugar seguro de descanso, longe do temor do mal. Você não está habitando. Aquele que habita é o que dá ouvido às coisas espirituais. Ele começa a entrar na frequência, no estado, né? Ele começa a vibrar no estado interior de silêncio espiritual. Quem dá ouvido à palavra de Deus, quem dá ouvido às coisas espirituais evoluídas. Então, mas o que me der ouvido habitará seguramente. Então, você está seguro na mão de Deus. Estará descansando, então, sua alma, seu espírito está descansando. Do temor, então, do quê? Do temor do mal. Então, da frequência do mal. Então, você, sua consciência, não vai experimentar essa frequência do mal. Seu espírito está descansando, está protegido. Tá? Você está em outra frequência. Tá? Por isso que fala lá, né? Paulo, né? O Espírito, né? O Espírito do Senhor, ele expulsa todo temor. Então, todo medo, ele expulsa todo medo. Por quê? Porque quando você começa a se encher da presença do Espírito, essa frequência do medo, do temor, do mal, ele sai de você. Então, você perde o temor. Até o temor da morte, tá, pessoal? Você vê, por isso que os apóstolos, eles não tinham preocupação em que ele ia desencarnar, tá? E você viu que eles desencarnaram, foi morte trágica, né? Aquelas mortes com requinte de crueldade, né? Então, eles morreram, eles não se importavam. Eles estavam inseguros em Deus, tá? Então, então, o espírito do temor, ai, ele vai me matar, eu vou morrer. Tá? Essas coisas ainda, porque a gente ainda está em uma frequência ainda baixa, tá, pessoal?
Isso acontece, tá? É normal quando a gente não tá. Por isso que a gente tem que estar nessa frequência, tá, pessoal? A frequência do silêncio espiritual, a nossa consciência. Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 1, versículo 30. Ele quer que ele fala aqui, pessoal. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Então, o que é que Paulo fala nessa primeira estrofe aqui, pessoal? Né? Em 1 Coríntios 1,30. Ele diz, mas vós sois deles. Ele está falando com quem aqui? Ele está falando com aqueles que despertaram. Então, vocês agora são de Deus, vós sois deles. Aonde? Em Jesus Cristo. Então, na frequência de Cristo. Se você está na frequência de Cristo, você pertence a Deus, você é dele. Então, ninguém toca. Por isso que a Bíblia é verdade, pessoal. Disse, aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Tá? Ele é uma nova criatura, o maligno. Você está nessa frequência. Então, você entra nessa frequência de Cristo, o qual é o silêncio espiritual de Deus, o qual é o descanso espiritual. Quem é o descanso espiritual de Deus, pessoal? Coloca aí. Ontem vocês responderam certo, né, pessoal? Responderam certo essa pergunta. Então, ele fala assim para os cristãos, né? Que estava lá em Corinto. Mas vós sois dele. Vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Cristo se fez para nós, né, pessoal? Deus fez Cristo para nós sabedoria dele, a justiça. Então, toda a sabedoria, justiça e santificação e redenção está nessa frequência de Cristo. Você tem que estar aí, você tem que entrar aí que você vai entrar nesse silêncio espiritual. É aí que você vai encontrar sabedoria, porque Cristo foi feito por Deus, né? Sabedoria dele. Cristo é a sabedoria de Deus. É o que Paulo fala. Ele também fez de Cristo a justiça de Deus. Também ele fez de Cristo a santificação dos irmãos. Cristo é o que nos santifica. E Cristo é o nosso Redentor, é a nossa redenção, é o nosso Salvador da nossa consciência. Quem fez isso? Foi esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que fez Cristo. Ele deu toda essa autoridade para Cristo. Quem é que vai reclamar? Se ele fez isso, a gente tem que entrar agora na frequência de Cristo. Quem está fora da frequência de Cristo não está nessa frequência do silêncio espiritual. Está fora, não está na espiritualidade. Está fazendo outra coisa. Está fazendo coisa religiosa, está colocando máscara, está sendo hipócrita com os irmãos, mentindo para os irmãos. Então você está sendo hipócrita, tá? Não está tratando os irmãos com imparcialidade, tá? Tá fazendo distinção dos irmãos no lugar que você está. Por isso que eu encontrei essa bagaceira nesses lugares aí que se diz que é o templo religioso aí, diz que é a igreja de Deus. Por isso que eu encontrei esses irmãos, essas pessoas assim, tudo dormindo, tudo numa frequência totalmente maligna. Foi por isso, tá? E aqui no meu canal, tá? Aqui no meu canal eu vou trazer, tá, pessoal? Essas coisas à tona para que a gente não crie
essas frequências que essas religiosidades criaram nessas pessoas. Aqui não. Aqui você vai ter que ser liberto mesmo. Aqui você vai ter que ser espiritual. Aqui você vai ter que vibrar no amor. Aqui você vai ter que fazer justiça. Aqui você vai ter que ser espiritual de verdade. Não com máscara, tá? Então, o qual para nós foi feito, então, Deus fez Cristo para nós, feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, tá? Deus fez Cristo, tudo isso para nós. Então, entre nessa frequência. Essa frequência é evoluída, tá? aí, aí o que mais, pessoal? João 14, 27. Vamos ler aqui, pessoal. Você vê como a Bíblia fala do silêncio, desse estado de consciência, né, pessoal? Ele fala assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então, olha, essa foi palavra de Cristo, né? Quando ele estava aqui com os discípulos. Olha o que ele fala para os discípulos, pessoal. Porque ele já estava se despedindo, né? Que ele ia desencarnar, depois ia ressuscitar e ia para a dimensão, para adjunto do Pai, para dimensões mais evoluídas. Entende, pessoal? Então ele estava já se despedindo, mas ele estava deixando conselhos para a consciência dos discípulos. Então, você é um discípulo de Cristo? Você é de Cristo? Então, receba isso. Deixo-vos a paz a vocês. Então, Cristo vai deixar essa frequência, aquela paz que os discípulos estavam sentindo. A minha paz dou a vocês. Então, Cristo vai passar essa frequência para os discípulos. Não dou como o mundo dá. Então, não é a frequência do mundo, como a paz que o mundo está oferecendo aí. Como o mundo dá. Não se perturbe. Então, não se perturbe o seu coração. Então, sua alma não fique perturbada. Ai, meu Deus, ele vai embora agora. Ai, ele deixou a gente sozinho aqui, Cristo. Tá? Nem tenha medo, então. Não tenha medo, então. Quando você entrar nessa paz de Cristo, o medo vai ser lançado fora. Por isso que diz, né? O Espírito de Deus lança fora todo medo. Vai lançar fora. E eles não tiveram medo, né, pessoal? Você viu, eles saíram, começaram a evangelizar e não tiveram medo da morte, de ser levado até a morte, tá? E morte trágica que os religiosos, né, tiraram a vida desses discípulos aí que estavam trazendo a frequência verdadeira do Cristo, a frequência verdadeira de Deus. Entende, pessoal? É isso que aconteceu. E pode acontecer com a gente também, tá, pessoal? Mas por enquanto, a gente está numa boa, então vamos falando dessa espiritualidade. Vai chegar um momento, tá? Que isso vai incomodar de tal forma, tá, pessoal? Igual como os discípulos fez, que pode acontecer essas coisas, tá? E a gente tem que preparar o nosso espírito. Tem que estar preparado para qualquer momento que acontecer. Tá? Até encarar a nosso desencargo. Tá? Então, Cristo deixou essa frequência de paz, né, pessoal? O que mais? Vamos lá. A gente vai terminar. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Então, a gente falou, né? Foi sobre isso
Eu lembro que a gente falou, guardará. Então, Deus vai guardar a gente quando a gente estiver nessa perfeita paz, que é a paz de Cristo, né? A gente vai estar firme porque em ti confia. Isaías 57, 21. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então, os ímpios, aqueles que estão praticando império, ele nunca vai entrar nesse silêncio espiritual. Ele nunca vai sentir essa paz de Cristo. Porque ele está em outra frequência, ele tem que se arrepender. Por isso que a pregação dos discípulos, dos apóstolos, era o quê? Arrepender-vos e crede no Evangelho, para que você entre na frequência espiritual. Então tem que se arrepender. Por isso que se o ímpio não se arrepender, ele não vai sentir a paz de Deus, tá? Que mais? Romanos 14, 19. Por isso, esforcemos-nos a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, por isso, temos que esforçar, é um esforço, tá, pessoal? Para promover essa frequência de paz, que você entre nesse silêncio, você comece a transmitir essa frequência, tá? É um esforço, tá, pessoal? Vamos lá, porque as pessoas querem que tá agitada e vai fazer zoada, então vamos terminar logo, tá? Para deixar elas fazerem o que elas têm que fazer. Aí o que mais? Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você entrou na frequência de Cristo, né, pessoal? Você foi justificado pela fé. Então você vai ter paz. Então você vai estar nessa frequência de paz, de silêncio espiritual. Você vai estar sentindo essa calma, você vai estar nessa frequência. Então você tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na frequência de Cristo. Que mais? Salmo 119, 165. O que ama a tua lei desfruta paz e nada há que faça tropeçar. Então, aquele que ama a lei de Deus, ama a Deus, ele vai desfrutar dessa paz que vem de Deus, dessa frequência. E não há nada que faça tropeçar. Então, não vai ser nada que vai fazer essa pessoa tropeçar no caminho dele, tá, pessoal? Não vai ser nada que vai fazer ele tropeçar. Tá? Então, o que mais? Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então, é isso que o Senhor faz. Ele faz o quê? Ele dá força para você continuar na sua jornada e o Senhor dá a bênção. Então, dá a bênção da paz para que você fique nessa frequência. Foi até o que Paulo, né, reclamou, né, que tira esse espinho da minha carne, Senhor. Aí o que é que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Então, a minha frequência, a minha graça te basta você ficar nessa frequência. Tá, pessoal? Então, ele pediu, tá, pessoal? Ele orou para tirar aquele espinho da carne, né, pessoal? Mas não, a minha graça te basta. Calma, não é assim não. Então, é o Senhor dar força a gente e dar a bênção da paz, para a gente entrar nessa frequência. Aí o que mais? Mateus 5, versículo 9. Vamos lá. Vamos lá para o povo estar agitado, para não fazer. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores, então, que estão transmitindo essa frequência de paz, de silêncio, de paz, de frequência de amor,
Então, esses são os pacificadores, transmitindo uma frequência. Então, eles vão ser chamados filhos de Deus, tá? Se pessoas não estão transmitindo essa frequência aí, não é filho de Deus, é um religioso, é um hipócrita que está no meio aí da religião aí, tá? É o que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 6, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. Então, a gente já falou esse versículo, né, pessoal? Eu já expliquei. O que é que fala aqui? Então, se a sua mentalidade está voltada para as práticas do ego, do homem do desejo, então da carne, vai levar você à morte espiritual. Vocês sabem o que é morte espiritual, né, pessoal? Não é essa morte aqui que a gente tem na carne. É a morte do espírito. Mas como é a morte do espírito? O espírito não é imortal, irmão? É, sim, ele não desaparece, tá? Ele só vai estar em uma frequência que vai estar longe do Criador. Então, quando você está longe do Criador, seja aqui encarnado ou seja desencarnado, você está morto espiritualmente. É por isso que se você desencarna na frequência baixa, na frequência do umbral, você vai para o umbral, porque umbral é lugar de morto, morto espiritual, longe do Criador, tá? Deus não quer que sua consciência vá para o umbral. Deus quer que sua consciência volte para Ele, volte para o Criador. Tá? Então, se você sai daqui, desencarna conectado com a frequência, com o Criador, na frequência de Cristo, então você vai para dimensões mais elevadas. É assim que funciona, pessoal. Não foi eu, tá? Que criei esse sistema aí quântico, esse sistema de consciência. Não foi eu, tá? É assim que funciona. Por isso que você tem que se preparar aqui, tem que preparar como a frequência, a maneira, você faz justiça, você anda nessa vibração, no amor, de paz. Você tem que preparar aqui, porque você vai desencarnar. Então, quando você desencarna, então no mundo espiritual é assim. Você não vai viver, quero ir para o anjo. Né? A pessoa pratica um bocado de maldade, engana, rouba, né? Mente para as outras pessoas, aí quer ir lá morar com os anjos. Eu quero ir com os anjos. Você vai com os outros anjos, os anjos caídos. É isso que você vai, tá? Por isso que tome cuidado. Então, leva à morte espiritual, mas se você está tendo a mentalidade voltada para as coisas do espírito, espirituais, você vai ter vida e paz. Então, vida e paz, porque você vai estar conectado com o seu Deus, o Criador. Então, sua consciência vai experimentar essa vida, você vai experimentar essa paz, essa frequência maravilhosa, a sua consciência. Se você não está aqui, não está perturbado aqui, está na frequência aí. Se você desencarnar assim, é umbral na certa, tá, pessoal? Você vai para um umbral lá, vai ficar lá consciencialmente lá sofrendo. Você está separado de Deus. Você não quis Deus aqui. As pessoas falaram, venha ouvir aqui as coisas espirituais. Olha quantos rejeitam aqui meu vídeo. Olha quantas pessoas aqui rejeitam. Não quer dar ouvido, né? Como ele falou. Então, se você não dá ouvido, você não vai entrar nessa frequência de paz, de silêncio espiritual. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou, pessoal. Agradecer a vocês, tá? Amanhã, aqui, ó, tá aqui já preparado aqui.
o tema, que amanhã eu vou falar qual é o tema, tá? Pra gente, amanhã eu vou dar a introdução desse tema. Se Deus, né, e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui nessa realidade. Se eu bater as botas, você sabe o que é se bater as botas, pessoal? se eu não estiver aqui, então eu não posso transmitir essa frequência para você, tá? Espero que a gente se encontre em lugares especial de Deus, tá? Mas se Deus permitir que eu esteja aqui, Ele me dá essa condição física, emocional, mental, me dá condições aqui para eu permanecer, né? Aqui vivo, eu ter o meu sustento, eu ter minha... Se Ele permitir aqui, eu tiver tempo para eu vir gravar aqui, eu venho aqui gravar esse novo tema que a gente vai se iniciar, tá, pessoal? Porque esse tema do silêncio espiritual acabou na 7ª parte, tá bom? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau, pessoal!